Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula aí de valor agregado. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de tratar dentro do gerenciamento de projetos, porque eu tenho uma certa predileção pela área de exatas e também porque é possível, através do valor agregado, a gente unir de forma muito clara o que nós planejamos com o que nós executamos e comparar essas duas informações a fim de visualizar como que está a saúde do projeto. Então a proposta é essa, a gente precisa saber se o projeto que nós estamos trabalhando é um projeto saudável, se ele está, ou seja, né, se ele está dentro do prazo, dentro do custo originalmente estabelecido. Então, como que a gente fica sabendo disso? A gente fica sabendo disso através de medição. Eu preciso comparar o que eu planejei com o que eu executei para depois dizer como é que eu estou em relação a esse projeto. E um aspecto extremamente importante para quem quer ser gerente de projetos é criar um mecanismo de gestão de forma a se antecipar em relação às decisões. Quanto mais cedo você puder agir corretivamente ou agir preventivamente em se tratando de projeto, maior será as nossas chances de sucesso. Nós vamos estar aumentando de forma substancial as chances de terminar o projeto, cumprindo o prazo, cumprindo o custo originalmente estabelecido. Em tempos de hoje, né, principalmente porque o que a gente vê aí no mercado são muitos projetos consumindo mais recursos, extrapolando prazos, gastando mais dinheiro, a gente precisa focar justamente em uma gestão enxuta, em fazer mais com menos. E a técnica de valor agregado, ela pode justamente ser um instrumento seu de trabalho para que você possa lograr esse êxito. Então vamos lá, eu quero mostrar para vocês como é que funciona essa técnica a partir de um exemplo, né? Um simples exemplo aqui que eu quero ilustrar aqui dentro do nosso quadro, né? Só pegar aqui um pincel. Bom, primeira coisa, vamos imaginar um projeto, ok? Em que eu tenho um orçamento e eu possuo também um prazo de execução para esse projeto. Qual que é o orçamento do meu projeto? R$ 2.000, dólares, né? Dólares, vamos dizer que é reais, né? Então eu tenho aqui R$ 2.000 para poder executar um determinado projeto. E esse projeto ele tem um prazo específico, né? Qual que é o prazo desse projeto? É de 1 ano, são 12 meses. E aí, talvez a pergunta que nós possamos fazer é o seguinte: como que está a distribuição desse dinheiro em relação ao tempo? Para facilitar as nossas contas, a nossa análise e por motivo de fins didáticos, né, nós vamos distribuir esses valores de maneira linear, por trimestre. Então, o ano tem 12 meses, nós temos aí, portanto, 4 trimestres. Eu comecei aqui já a compor o meu gráfico, né? Então, eu tenho aqui primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Vejam que o meu eixo X é o eixo do tempo. Então, aqui dividi o meu tempo por trimestre. E agora também, né, a distribuição do dinheiro em cada um desses trimestres, ela vai ser linear, né? Então, se eu tenho 2.000 dividido por 4 períodos aqui de medição, né, que eu estabeleci, nós temos então R$ 500 para cada trimestre. Então, no primeiro trimestre eu vou gastar 500, no segundo trimestre vai ser mais 500, portanto vai ser 1.000. No terceiro trimestre, né, eu tenho mais 500, vai ser 1.500. E no quarto trimestre eu vou ter 2.000, né, somando mais 500. Vou unir aqui, né, os meus pontos. No caso, primeiro trimestre, 500. Segundo trimestre, 1.000. Terceiro trimestre, 1.500. E o último trimestre aqui, no caso, né, eu tenho justamente 2.000. Vou ligar esses pontos, né, começando aqui do zero, ligando aqui.
está traçada a nossa linha de base para a execução desse projeto. Vejam, né, pelo fato da distribuição ser linear, isso não é uma curva, a gente costuma chamar de curva S, né? Isso que na verdade é mais uma reta. E a nossa linha de base, a nossa referência. Quando nós planejamos um projeto, né, e finalizamos esse planejamento, nós criamos o que nós chamamos linha de base, a nossa referência. É uma fotografia que nós tiramos em determinado momento e depois, à medida que o projeto avança no tempo, eu vou tirando outras fotos para poder comparar, né, o meu planejado com o meu executado e ver o que mudou em relação a esses dois. Qual que foi a variação, né, em relação a esses dois itens. Então está aqui, né, a minha linha de base que eu tracei a partir dessas informações. E para começar o assunto eu quero primeiro falar para vocês o que é ONT, né? ONT é um termo utilizado dentro do valor agregado, né, que significa orçamento no término. Então, o meu orçamento no término vai ser, né, o orçamento que eu tenho disponível para executar o meu projeto, que é de R$2.000. Então, o meu ONT, 2.000. Se tudo correr bem, se tudo acontecer conforme o meu planejamento, eu vou terminar o projeto gastando justamente aquilo que eu havia previsto, 2.000. Vamos supor agora que já se passou um trimestre, né? E aí eu fui lá na minha contabilidade verificar o quanto que eu já gastei no projeto até nesse momento aqui. Estava previsto 500 e eu verifiquei que eu gastei 440. Então eu vou representar essa informação, deixa eu colocá-la aqui, né? Pegando aqui outro pincel. Gastei 440, mais ou menos aqui assim, né? Pegando, puxando aqui. Então, eu tenho informação seguinte, de um planejado no trimestre de 500, eu gastei 440. Numa primeira análise, pode parecer assim, estou economizando, olha que maravilha, né? Está sobrando dinheiro, mas isso pode não ser verdade, isso pode ser uma mentira. Por quê? Porque eu não sei o quanto de trabalho foi realizado durante esse período. Eu preciso dessa outra variável, saber a quantidade de trabalho que também foi realizado dentro desse intervalo de tempo. Tá? Então, pesquisei também, né, levantei lá algumas informações associadas com o trabalho e vamos supor que, né, que a quantidade de trabalho realizado equivale a R$400. Então, vou pôr aqui um pouquinho mais abaixo, né? Esse aqui, R$400. Vou puxar aqui também, R$400. É o meu trabalho realizado até determinada data. Bom, deixa eu explicar isso para vocês. Primeiro o seguinte, quando eu falo assim, eu fiz R$400 de trabalho, vamos imaginar um cenário. Vamos supor que eu tenho que pintar uma sala, né? E eu tenho R$1.000 para pintar essa sala e tenho um dia para executar. No final do dia, eu descubro que eu pintei metade da sala. Quanto em reais isso equivale? Eu fiz 50% do trabalho. Se você fizer as contas, você vai descobrir que equivale a R$500. Então, para a execução dessa atividade, né, de um dia e custo de R$1.000 e eu fiz 50% do trabalho, eu tenho, né, trabalhos realizados na ordem de R$500, de um previsto de R$1.000 para poder fazer. A lógica que é a mesma. Então, eu tinha R$500 de trabalho para poder fazer, eu acabei fazendo menos. Eu fiz o equivalente a R$400, cerca de 80%, se não me engano, 80% do trabalho. Além disso, eu ainda gastei a mais,
porque eu entreguei 400, gastei 440. Então, além de estar atrasado com os trabalhos, eu também estou gastando mais. A pergunta é: quanto a mais eu estou gastando? O quanto atrasado eu estou? E para fazer essas medições, a gente converte tudo em dinheiro, em espécie, né? Nós estamos falando aqui de valores de um previsto no trimestre de 500, né? Eu fiz R$ 400 de trabalho, ou seja, vai lá, vai a campo, verifica lá o percentual de avanço físico, converte isso em reais. E de um planejado, né, dentro desse período de R$ 500. Então vejam bem essas informações que nós vamos trabalhar aqui dentro do valor agregado. Então, esse 500 aqui, né, do planejado, nós chamamos no valor agregado de VP. Vou escrever aqui em cima, né? VP significa valor planejado, ok? Aqui em vermelho, eu lembro que eu falei para vocês que nós gastamos 440. Então, esse vermelho aqui, nós vamos chamar de CR, né? Custo real, que é na ordem de R$ 440, certo? Enfim, e nossa terceira variável aqui, importantíssima para podermos consolidar essas informações, é de valor agregado. Então, o quanto que eu agreguei de trabalho nesse período de medição. Já falei para vocês que foi 400, então eu tenho valor agregado, né? Valor agregado. Normalmente, essas informações elas são coletadas no projeto. Então, se você vai trabalhar a técnica de valor agregado nos seus projetos, você precisa, primeiro, ter um planejamento, ter um plano, ter uma linha de base, e depois de determinado período você vai fazer sua medição. Você vai lá verificar qual foi o avanço físico daquelas atividades, se está em dia, se está atrasado, vai converter isso em dinheiro, em reais no caso. Você vai verificar também o quanto que você gastou para poder fazer aquele trabalho, porque às vezes você pode ter gastado mais. Então essas três variáveis são importantíssimas, elas são coletadas e elas servirão de base para podermos calcular variação, índice de desempenho, para depois também trabalharmos a parte de previsão, né? De a gente saber de antemão o quanto a mais que o projeto pode custar, o quanto a mais o projeto pode durar, em função de comportamentos que o projeto teve no passado. Vejam bem que passou-se um trimestre, eu possivelmente já estou trabalhando aqui, né, na segunda parte do projeto, a primeira parte já foi concluída, então com base no desempenho anterior, qual que pode ser o futuro do projeto, ok? De maneira que nós, enquanto gerentes de projetos, possamos agir de forma a corrigir, de forma a prevenir esses eventuais desvios. Então vamos lá, né? Antes disso, né, eu só queria reforçar para vocês, né, o que é o valor agregado, que é essa técnica aqui, ó. Nós vamos buscar a avaliação entre o que foi obtido, né, dentro desse período. O que foi obtido? Foi obtido R$ 400 de trabalho, de qualquer trabalho que seja. Né, eu fui lá medir e encontrei esse valor. Em relação ao que foi realmente gasto, nós gastamos 440, e ao que se planejava gastar. Eu planejava gastar 500, né, e obter 500 de trabalho dentro do período de medição. Isso é o que eu esperava. Mas não foi assim, houve variação. E agora nós precisamos lidar com esses números para descobrir como que foi essa variação e o que depois, a partir desses dados, eu posso fazer, justamente apresentando essas informações para a minha administração, né, para a diretoria, a fim de tomar decisões de forma antecipada sobre os rumos do projeto. Tá? Então, esse é o conceito aí
de valor agregado. Vamos entender variação. Variação eu quero saber justamente, entender a variação de custo e de prazo em relação a essa medição, né? Para tanto, existem duas fórmulas que vão permitir com que possamos calcular a variação de custo e de prazo. A fórmula de custo, né, variação de custo, vai ser igual ao VA menos o custo real, ok? Então essa é a nossa fórmula. E a fórmula para cálculo de variação de prazo, vou chamar de VPR. Alguns lugares pode estar escrito VCR. VPR, variação de prazo, né? VCR, variação de cronograma, é a mesma coisa. Ambos são permitidos, ok? Que a fórmula é VA menos VP, tá? Então, nós temos aqui a fórmula de variação de custo e temos também a nossa fórmula de variação de prazo. Pegando os dados no exercício, né, jogando aqui na nossa fórmula, nós temos o seguinte, que o valor agregado foi de 400, né, menos o custo real de 440, que dá um resultado de menos 40. E em relação à variação de prazo, temos que VA 400 menos a variação de prazo, o VP, né? Perdão, né? A variação de prazo vai ser igual ao valor agregado menos o valor planejado, corrigindo, tá bem? E isso aqui vai dar um resultado de menos 100. Tá, uma coisa que você pode eventualmente se perguntar é o seguinte, o que significa esse menos 40 e o que significa esse menos 100? Antes de explicar isso para vocês, eu gostaria de também falar sobre índice de desempenho, mostrar qual que é a fórmula de cálculo de índice de desempenho, que é o seguinte, o IDC, né, ou seja, o meu índice de desempenho de custo, vai ser igual ao VA dividido pelo CR. E eu tenho também índice de desempenho de prazo, que é igual a VA dividido pelo valor planejado, ok? Então essa é a minha fórmula. Aplicando a fórmula eu tenho o seguinte cenário, eu tenho 400 que divide 440, né? E tenho 400 que divide 500, tá bem? Bom, quanto que dá essa conta? Eu já fiz a conta, né? Descobri que 400 dividido por 440 vai dar 0,91, ok? E 400 dividido por 500 dá 0,8. Agora, o que essas informações que eu encontrei aqui, deixa eu até marcar para vocês, o que esse menos 40, esse menos 100, o 0,91, deixa eu até melhorar a escrita aqui, esse 1 ficou meio estranho. O que esse 0,91 representa e o que esse 0,8 aqui significa em relação à técnica de valor agregado. Bom, vamos lá, a gente precisa aprender então a interpretar essas informações. E aí eu trouxe aqui, ó, como interpretar a variação, né, o VC ou o VPR. Basicamente é o seguinte, é muito simples. Variação, ela pode ser zero, ela pode ser negativa ou ela pode ser positiva. Quando a variação for negativa, significa que o projeto ou está gastando mais dinheiro, que é o caso aqui nosso, ou está atrasado. Nós estamos com R$100 de trabalhos atrasados aqui dentro desse projeto. E quando a variação for igual a zero, significa que o planejado igual a executado. Na prática, não acontece da variação de custo, de prazo ser igual a zero. É muito difícil a gente realmente assim planejar uma coisa e aquela coisa acontecer exatamente como nós planejamos. Sempre vai ter alguma variação e a pergunta é, às vezes, essa variação ela está dentro do meu intervalo de tolerância? Se estiver, ok.
Mas se extrapolar esse intervalo de tolerância, aí sim eu preciso tomar alguma ação, alguma medida para poder corrigir o desvio do meu projeto. Então nós descobrimos aqui, ó, que a nossa variação, né, de custo está negativa, nós estamos devendo menos R$40 dentro desse projeto e vai ficar menos R$40 mais caro até o momento. Estamos também com R$100 de trabalho, ou seja, vou ter que trabalhar um período maior, talvez no próximo trimestre, para tentar compensar esse atraso, né, esse valor aqui. Agora, em relação a índice, né, 0,91 e 0,8. O índice, ele pode ser 1, pode ser maior que 1 ou então menor que 1. Ele nunca vai ser negativo. Se o índice ele é menor que 1, significa que o projeto está atrasado ou está gastando mais dinheiro. Se ele for maior que 1, ou nós estamos, né, ou está sobrando dinheiro, estou economizando, ou então o projeto está com trabalhos adiantados. São situações que podem acontecer. O índice também pode ser 1, que significa que o projeto está planejado igual a executado, né? É uma possibilidade também. Nesse caso especificamente do nosso exercício, nós encontramos um índice igual a 0,91. Isso significa o seguinte: em relação a custo, para cada R$1 investido no projeto, eu estou retornando 91 centavos, ok? Vou repetir porque isso é muito importante e isso cai no exame PMP e CAPM. Para cada R$1 investido no meu projeto, estou retornando neste momento 91 centavos, ou seja, está tendo uma perda de eficiência financeira em relação ao que eu planejei. Agora, 0,8 do índice de desempenho de prazo. O que quer dizer 0,8? Estou progredindo a uma taxa de 80%. Quanto que eu deveria ter progredido? 100%, que era o que eu esperava. Eu esperava fazer 100% do trabalho previsto naquele período, mas eu fiz apenas 80%. Ou seja, existem trabalhos por fazer que eu vou tentar, né, teoricamente, vou tentar compensar esse trabalho nos próximos períodos, a fim de tentar também garantir com que o projeto termine dentro dos 12 meses que eu havia planejado. Então essa é a nossa proposta, a nossa ideia nesse sentido. Nós temos então essas informações, isso aqui é assunto com 100% de garantia que vai cair na prova do PMI, no exame PMP, no exame CAPM. Então você precisa aprender, memorizar essas fórmulas e existe uma forma muito fácil de fazermos isso. Primeiro o seguinte, olha, repara aqui na fórmula de variação de custo e variação de prazo. Todos esses dois começam com VA. Então, em se tratando de variação, vai ser VA menos alguma coisa. Olha só, VC, né, variação de custo, é o VA menos o custo real, né? Já que eu estou tratando de custo, então eu vou usar aqui o CR. E em relação à variação de prazo, é o VA menos o VP. Já que eu estou tratando de prazo, eu vou usar o meu valor planejado, tá bem? Índice também é muito fácil da gente memorizar. Olha, repara também que quando eu uso o índice, eu começo a minha fórmula com VA. Todos eles, ó, VA, 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 VA. A diferença é o seguinte, que o índice eu divido ao invés de subtrair. Então, dentro do índice de desempenho vai ser o VA dividido pelo custo real. E o IDP, né, o índice de desempenho de prazo, VA dividido pelo meu VP. Então, assim, acredito que fica muito mais fácil de memorizar as fórmulas. É importante você fazer esse exercício, né, de memorização, resolver as questões que estão propostas
dentro do meu e-book e também fazer outros simulados que você eventualmente tiver à sua disposição para que você possa praticar bastante essas fórmulas, porque isso é assunto que certamente vai cair no exame. Cerca de 12 questões aproximadamente são questões associadas com valor agregado, tá? E tem mais coisa, né? Tem mais 2 índices que eu quero compartilhar com vocês. Eu não estou falando aqui tudo sobre valor agregado, existem diversas outras fórmulas também, mas para o exame PMP-CAPM, a 99%, vamos colocar assim, né, de probabilidade do conteúdo cair está associado com variação de custo e prazo, índice de desempenho e 2 fórmulas de previsão, uma que se chama ENT, estimativa no término, e a outra que é a EPT, estimativa para terminar. Vejam bem, já que eu tenho informações associadas com o desempenho no passado, eu posso inferir um desempenho no futuro. Pelo que você faz, né, no passado, eu posso dizer o que você pode vir a ser no futuro. É claro que as condições podem mudar, né? A gente pode, né, aprender com essa situação e reverter o cenário e terminar o projeto muito bem. Mas considerando um histórico, considerando essas informações, a gente pode inferir de como pode vir a ser o nosso desempenho no futuro. Então, para saber o ENT, a estimativa no término, né, ou seja, a partir dessa variação, qual que é o meu novo ONT? Porque já que variou, esse projeto, eu falei com vocês, né? O projeto está custando mais caro, vai gastar mais tempo. Agora, quanto que esse projeto vai custar para mim a mais no final do projeto, se nada for feito? Então, nós precisamos calcular isso. Essa forma de cálculo, né, a ENT, você pode considerar novo orçamento. Se o ENT for igual ao ONT, não houve variação, né? Agora, se tem diferenças em relação ao ENT, a gente tem uma variação negativa, uma variação positiva. Normalmente, né, a prática é negativa, né? Bom, a fórmula é simples também. Já que eu quero um novo orçamento no meu projeto, então eu vou pegar o orçamento planejado, ONT, e vou dividir pelo meu IDC. Qual que foi o meu IDC? 0,91. Né? 0,91. Já vou até substituir aqui em cima o valor. O ONT meu é de 2.000. Dividido pelo meu IDC, ok? Essa é a fórmula mais simples, mais básica da gente poder obter o nosso ENT. Eu fiz essa conta aqui agora na calculadora, né? E eu obtive o seguinte resultado: 2.197,80. Tá? Então, esse pode vir a ser o meu novo orçamento do projeto, né? Baseado justamente na variação ocorrida no primeiro trimestre. Tá bem? Agora vamos ao EPT. Deixa eu explicar para vocês o que significa o EPT. EPT, pessoal, é estimativa para terminar. A gente precisa saber o seguinte, olha, eu tenho uma estimativa para, vamos supor, eu tenho 1.000, eu gastei 400, né? Vamos supor que eu fiz exatamente como planejado. Eu tenho 2.000, eu gastei 500. Qual que é a minha estimativa para terminar o projeto? Logo, se eu tinha 2.000 e gastei 500, eu tenho 1.500. Então eu tenho que ter certeza que eu tenho esse dinheiro lá no banco, seja lá onde for, para poder custear o restante do projeto. Eu preciso de dinheiro para poder pagar o segundo trimestre, o terceiro e o quarto trimestre. Por quê? Como houve variação negativa, eu usei dinheiro, né, que seria gasto em uma dessas fases aqui, em uma dessas etapas do projeto. E aí eu preciso saber o seguinte, olha, quanto que agora eu vou precisar ter em caixa para poder bancar o restante do projeto. A fórmula é extremamente simples, né? A fórmula para a gente poder
saber esse valor do EPT, estimativa para terminar, é pegar o nosso ENT e subtrair pelo valor que nós já gastamos, que foi custo real, né? Então, pegando a fórmula aqui, ó, 2.197,80 menos o meu custo real. Qual que foi o meu custo real? 440. Esse resultado aqui, deixa eu pegar aqui na calculadora, menos 440 vai ser igual a 1.757,80. Ok? Então, isso aqui é o que eu preciso ter em caixa para poder bancar o restante do projeto. Eu tenho agora, vamos pensar aqui, ó, tem informações sobre variações, eu posso montar uma série de relatórios associadas com o desempenho do projeto. Eu tenho informação associada de quanto que vai custar o projeto a partir de agora, depois dessa variação ocorrida. E eu tenho também informação associada com o que eu preciso ter em caixa para poder bancar o restante do projeto. Então, fórmula aqui de ENT, pegar o ENT, dividir pelo índice, você obtém um novo orçamento do projeto, e a fórmula do EPT, pegar o seu novo orçamento e subtrair pelo valor que você já pagou. 440 vai estar 1.757,80. Isso é um pouco aí do valor agregado, como eu já mencionei para vocês, existem outras fórmulas, tá? Mas 98, 99% do que cai no exame exatamente, eles vão te dar o ONT, eles vão te dar valores associados com VA, CR, IVP, vão pedir para calcular fórmulas, ou então vão te dar a informação de variação de custo, a informação de custo real e pede com que você determine qual que é o valor agregado, e aí basta apenas inverter a fórmula de maneira a encontrar a resposta certa. Como já mencionei, no final do nosso e-book existem 10 questões de teste. Dá uma olhada no nosso e-book sobre valor agregado, lá tem muito mais conteúdo, tem exercícios e tem uns simulados também para você praticar o seu conhecimento, tá? Espero aí que você tenha aproveitado essas aulas, que ela tenha te ajudado, né, nesse processo aí de buscar a certificação PMP, CAPM. Vou me despedindo por aqui e vamos nos falando sempre aí, tá? Um abraço, obrigado pela audiência de vocês e até logo. Para essa aula, peraí, também, e enfim, deixa eu pensar aqui.